A paz do Senhor, irmãos. Para dar tempo, eu vou fazer igual o pessoal. Sorria para o irmão que está do seu lado. Dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, como a Dani disse, hoje é a última quarta da maratona e eu vou dar continuidade ao nosso tema, que é Quem Enviarei. Então, eu vou pedir que os irmãos já abram a Bíblia em Isaías. Em Isaías 6. Que o nosso texto-chave é Isaías 6, 8. E em Isaías 6, ela fala sobre a visão que o profeta Isaías teve e destaca o verdadeiro encontro com Deus. Isaías ele é levado a uma visão, a um lugar em que mudaria a sua vida. Então a gente vai ler do versículo 1 ao 4. No versículo 1 ao 4, descreve com detalhes toda a glória que Isaías viu naquele momento. Então vamos ler. Isaías 6, do 1 ao 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam o corpo. E com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Aqui fala sobre o detalhe da visão que Isaías viu. Então vamos dar continuidade no versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Nesse versículo podemos ver que o encontro com Deus gera em nós o reconhecimento de quem realmente somos. O profeta Isaías, ele reconheceu que ele estava diante de um Deus santo e que ele era um pecador e ele não poderia estar ali. O profeta Isaías, ele reconhece que ele não era digno de estar vendo o que ele estava vendo e de estar sentindo o que ele estava sentindo. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos constranger, fazendo a gente reconhecer dos nossos erros. Existem momentos em nossas vidas em que apenas o Espírito Santo, ele poderá nos convencer dos caminhos tortuosos, nos fazendo voltar ao caminho da verdade. Pois muitas das vezes a gente se torna donos do nosso nariz e achamos que podemos fazer o que queremos ou viver da forma que a gente quer. Então vamos ler João o capítulo 16, do 7 ao 8. João 16, do 7 ao 8. Que diz assim: eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá. Pois se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, também do julgamento de Deus. Então destaca a parte que quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Em determinados momentos da nossa vida, quem passa a comandar é somente Deus. Podemos viver por algum tempo fazendo as nossas vontades, mas em algum momento teremos um encontro com Deus. E esse encontro, ele marca a nossa vida, mudando a direção e a história. O profeta Isaías é exemplo disso. Ele possuía lábios impuros e ele estava no meio de pessoas impuras. Mas no momento do encontro com Deus, o profeta Isaías, ele descreve: os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. A partir desse momento, podemos observar
que todo encontro com Deus é capaz de nos transformar. Irmãos, Deus ele não se importa com os nossos pecados, com nossos erros e com nossas falhas que a gente chegou até aqui. Deus ele quer saber o que você será daqui para frente. Entende? Deus ele quer saber como você será após o encontro, mas o encontro verdadeiro com Ele. Porque muitos são aqueles que vêm na igreja quase todo dia, de sábado, de domingo, de terça, quarta, quinta. Mas isso não significa que essa pessoa ela realmente teve encontro com Deus. Porque muitas das vezes ela pode vir aqui, mas o objetivo dela não é encontrar Deus. Aliás, muitas vezes aquelas pessoas que têm muitos trabalhos na igreja, elas colocam tantas obrigações para serem cumpridas que elas esquecem que o principal foco, acima de tudo, é estar em um relacionamento com Cristo. Precisamos ver o tamanho e a glória que é o reino de Deus e o quão magnífico Deus é na nossa vida. E só assim, para conseguirmos ser um bom servo e fazer um bom trabalho. Naquele momento da visão do profeta Isaías, Deus ele não estava se importando com quem Isaías era, pois Deus ele estava se importando com quem Isaías seria depois do encontro com ele. Pois Deus sabia que após o encontro, Isaías seria diferente. E Deus ele quer ter um encontro com nós, independentemente do que tenhamos feito, até chegar aqui. Deus ele está interessado em quem seremos a partir daqui. Quando reconhecemos e tomamos a atitude de ir além, de ir mais fundo e experimentar da glória dele. Deus ele está interessado em quem você será a partir de um encontro com ele. Deus ele nos trouxe aqui hoje, nessa noite, para que possamos entender que todo encontro é capaz de mudar uma vida. O encontro com Deus ele é capaz de nos transformar. Porque quando o Espírito Santo ele entra dentro de nós, há reformas e ajustes. E quando vemos aquilo que antes a gente falava, a gente não fala mais. E aquilo que antes a gente não tinha temor por Deus, a gente começa a fazer as coisas com muito temor. E assim a gente não consegue ser da mesma forma que a gente era antes. Porque toda vez que reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados, Deus ele é capaz de nos purificar dos nossos pecados e nos fazendo assim nova criatura. Então a gente vai confirmar isso lá em 1 João 1:9. 1 João 1:9. Que diz assim: Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quando Isaías ele começa a reconhecer os seus defeitos, vamos ver o próprio Deus entrando com o processo de purificação. Agora a gente vai voltar em Isaías 6. Isaías 6, do 6 ao 7. Que diz assim: Aí um dos serafins voou para mim, segurando com tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Só um minuto, gente. Depois que Isaías ele reconhece o seu pecado e a sua necessidade do perdão purificador de Deus, um serafim, ele vem com uma brasa. Aquele anjo, ele toca a boca de Isaías com aquela brasa. E essa brasa, ela nos lembra do fogo purificador do Espírito Santo. Que lá em Números 31, 23, se os irmãos não quiserem abrir, que vai ser rapidinho. Em Números 31, 23 fala assim:
Tudo o que o fogo não destrói, como ouro, prata, bronze, ferro, estranho e chumbo, deverá ser purificado pelo fogo. Mas tudo o que o fogo pode destruir será purificado com a água. Então aqui vemos que o fogo ele é purificador. O anjo ele pega uma brasa viva, tirada do altar, e toca na boca de Isaías. Vemos que após esse momento todo o pecado ele é perdoado. E todo o encontro com Deus ele é transformador, capaz de nos fazer reconhecer os nossos erros, capaz de nos quebrantar e capaz de gerar remissão dos nossos pecados. Podemos ver primeiro que Isaías ele reconhece o pecado e depois assim acontece a purificação. E assim, todo encontro com Deus, ele nos gera sensibilidade à voz de Deus. Isaías, que antes possuía lábios impuros, que convivia no meio de pessoas impuras, agora ele estava frente a uma visão sobrenatural, passando por um processo poderoso, pois havia reconhecido seus erros e à medida que reconhecia, Isaías foi transformado pelo próprio Deus. E agora Isaías ele ouve o chamado de Deus. E o chamado de Deus dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Agora a gente vai ler Isaías do 6 ao 8. Voltando em Isaías, gente. Isaías 6 a 8 diz: em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar e quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Isaías, agora totalmente transformado, ele declara: eis-me aqui, envia-me a mim. Todo encontro com Deus, ele gera quebrantamento dentro do nosso coração. Ou seja, nos faz ter sensibilidade à voz de Deus. Entendemos que, primeiro, Deus ele nos mostra coisas sobrenaturais. E essas coisas elas geram em nós o desejo de transformação, para viver aquilo que estamos vendo. Sabe, quando realmente temos esse encontro com Deus e decidimos seguir com constância com Ele, nós encontramos Deus sempre. Lembrando que sempre Deus está conosco. E é só chamar e clamar a Ele. Mas a gente não encontra Deus apenas na igreja. A gente encontra Deus no carro, no trabalho, na escola, no mercado. E em uma situação assim na minha vida, na vida da Amanda, eu posso dizer que Deus, Ele sonda o meu coração muito no banheiro da escola. Porque assim, na escola o banheiro tem uma parte grande que fica o espelho e onde tem as pias. Aí, sempre que eu dou na sala de aula, aí acontece alguma coisa que parece que Deus coloca a gente na prova, irmãos. Que, meu Deus. Aí eu falo assim, eu não vou aguentar, se eu ficar aqui vai dar ruim. Aí eu vou no banheiro, falo assim, professora, passa no banheiro. Aí eu vou no banheiro, aí ali eu começo a orar a Deus. Eu falo: Deus, me direciona no que eu tenho que fazer, me dá sabedoria, me dá mansidão muitas das vezes. E é ali, gente, que quando eu volto na sala, parece que as coisas vão se encaixando. E eu sei que apenas Deus, Ele tem esse poder. E é uma coisa muito gloriosa. E Isaías, ele vê a glória de Deus sendo manifestada. Muitas vezes a gente canta aqui na igreja: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua glória e o seu poder sobre mim. Muitos que cantam isso, mas não estão vivendo ou sentindo a glória de Deus. Às vezes as pessoas vivem e cantam o que elas não estão experimentando. Cantamos porque a gente acha bonito, mas quando o homem ele realmente vê a glória de Deus, ele não é mais o mesmo. E eu coloquei aqui em destaque que, Isaías ele vê a necessidade de reconhecer e abandonar os seus pecados. Isaías ele está envolvido com a glória de Deus e é totalmente quebrantado e com um desejo imenso de atender à vontade de Deus. A experiência de Isaías ela é extremamente gloriosa e maravilhosa,
Primeiro ele vê a glória de Deus, ele reconhece a sua condição de pecador e assim então ele é purificado do seu pecado. E os benefícios de ter um encontro com Deus é que a partir de um encontro com Ele, não seremos mais os mesmos. Pois o encontro com Deus, ele é capaz de mudar as nossas vidas. Deus, ele está disposto a ter um encontro especial com cada um de nós. Mas é necessário que reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas e entendemos que nós somos o vaso e Deus é o oleiro. Assim a gente deixa Deus nos moldar, pois isso é algo totalmente necessário para que possamos realmente ter um encontro verdadeiro com Deus. Deus, ele preparou Isaías para ser um vaso usado por Deus. E temos que ter a convicção que Deus, ele nos prepara antes de nos enviar. O que deve prevalecer em nossas vidas não é a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Não é o nosso querer, mas é o querer de Deus. Temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas muitas das vezes acontece coisas nas nossas vidas que parece que a vontade de Deus não é tão boa e agradável assim. Mas... Calma aí, gente, que eu marquei o versículo aqui. Tá. Porque queremos seguir as nossas vontades, acima de tudo. Temos que confiar e crer que Deus, ele vai fazer o que é melhor para nós. Devemos apenas entregar e confiar. É igual aquele negócio, irmão. Segura nas mãos de Deus e vai, só vai. E é como aquela música que fala assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez chegamos até aqui nos perguntando por que ainda não tivemos um encontro verdadeiro com Deus. E a resposta é que talvez tenhamos até visto a sua glória, seu mover e o seu agir, mas não reconhecemos a necessidade de renunciar ao nosso eu. Reconhecemos que somos pecadores e realmente deixar Deus mudar as nossas vidas. Apenas reconhecendo as nossas falhas e os nossos erros e defeitos que poderemos nos envolver com a glória de Deus. E ser como o profeta Isaías. Ele era um homem cheio da glória de Deus. E com o coração quebrantado, que ele reconheceu diante de um poder incomparável, que era necessário abandonar os seus pecados e viver em uma vida em santidade. E precisamos levar essa palavra, irmãos, para aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Deus. E é interessante notar que Deus, ele não dirigiu a chamada a Isaías. O profeta ouviu Deus dizer: quem há de ir por nós? A chamada do Senhor é geral. Mas só alguns a ouvem e só alguns respondem. Ouvir Deus chamar depende muito do estado que os nossos ouvidos estão. Porque às vezes os nossos ouvidos estão entupidos com as chamadas do mundo. E é como diz, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a gente precisa fazer uma análise em nós mesmos. A gente está sendo os escolhidos? Se estamos com os nossos ouvidos ligados a Deus, ou se estamos com os nossos ouvidos tampados com as chamadas do mundo. E precisamos também analisar se as chamadas de Deus estão entrando no nosso coração. Porque não adianta a gente apenas ouvir e não cumprir. Não cumprir o ID. Devemos desentupir os nossos ouvidos, porque Jesus, ele está a nos chamar. E os escolhidos, eles são os que passaram a ter um abençoado relacionamento com Deus. Que ouviram a voz do amor dizendo: quem há de ir por nós? E isso é uma questão de ouvir a chamada de Deus, sentir a necessidade de obreiros e se disponibilizar voluntariamente. E dizer: eis aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus, ele não obriga ninguém a nada. Então, ele apresenta a necessidade, só que vai de nós voluntariamente se entregar à obra.
Irmãos, e o meu maior desejo aqui nessa noite é que venhamos nos manter no templo de Deus. Que venhamos reconhecer os nossos erros e que venhamos clamar por misericórdia. E que a gente deixe a Deus purificar os nossos corações e que Ele venha abrir os nossos ouvidos para o apelo dos céus. Para que assim a gente possa responder à chamada do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E que nesse momento você também possa se colocar diante do Senhor. E eu vou pedir que os irmãos repitam o que eu vou dizer, tá bom? Ó. Senhor, abre os meus olhos, como fizestes com Isaías, para que eu possa ver a tua glória. Senhor, eu preciso do teu perdão. Me purifica dos meus pecados. Pai, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eis-me aqui. Amém? Que essa possa ser a nossa oração diariamente. E então é isso, irmãos, que Deus colocou no meu coração. E eu apenas disse para Deus me usar como instrumento e me fazer um vaso nas mãos do oleiro. Então é isso que Deus me deu. E é isso. Amém.